Então é bacana a gente pensar sobre esse campo em específico, né? Porque é ele que traz até a que a gente chamaria de cuidar e educar, né? Porque quando a gente cuida da criança, a gente também está educando, está ensinando ela a viver no meio, né? Ajudando ela a criar uma imagem positiva de si. Então é um campo que trabalha as relações entre as crianças, a autopercepção, né, a construção dessa unidade corporal, que é onde a criança, né, são objetivos que ajudam a criança a se perceber como um sujeito individual, mas que também é social, né, porque ela precisa desenvolver algumas habilidades para que possa conviver no grupo. E isso é muito importante. Alguém quer continuar a leitura para mim a partir de considerando? Deixa eu ver quem aqui. Eu vou escolher alguém para continuar para mim, tá? É Darielle, que eu estou vendo aqui. Consegue, Darielle? Se não conseguir... Bom dia. Tá me ouvindo? Certinho? Sim. Pode continuar a leitura. Ok. Considerando este campo, percebe-se que organizar um currículo neste enfoque significa reconhecer a importância da formação a partir do social, criando condições que permitam às crianças o início da formação da identidade, com percepção do mundo à sua volta, do qual são partícipes e sujeitos de direito. Na educação infantil, é importante oportunizar... Opa! Cadê? Perdi aqui. Obrigada. Subiu a tela. Educação infantil é importante oportunizar que as crianças entrem em contato com diferentes grupos sociais e culturais, conhecendo outros modos de vida, costumes e manifestações culturais, com o intuito de ampliarem seus conhecimentos. As imensas transformações pelas quais as crianças passam na infância, especialmente na etapa da educação infantil, estão imersas no mundo material e cultural a que têm acesso. Assim, os objetivos traçados a partir do campo o eu, o outro e o nós demonstram a necessidade de organização pelo professor de momentos de educação e de ensino planejados intencionalmente. Outro campo que a BNCC apresenta é o de corpo, gestos e movimentos. Com o corpo, por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos. As crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções do seu corpo, e com os seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e o uso do espaço com o corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas,
saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, etc. O corpo é, para a criança, um meio de expressão e comunicação que auxilia em sua relação com o mundo. As experiências e vivências com o corpo são progressivas e emancipatórias, na medida em que são possíveis a percepção e o domínio do funcionamento do próprio corpo, reconhecendo seus limites e possibilidades. As diferentes linguagens são manifestadas por meio do corpo, onde a criança revela a sua compreensão do mundo, sentimentos e necessidades. O campo, traços, sons, cores e formas, está relacionado ao ambiente que as crianças vão, paulatinamente, descobrindo e atribuindo significados. São experiências e vivências diversas com materiais naturais ou produzidos em ambientes com estímulos visuais e sonoros, que promovam expressividade e criatividade. Conforme a BNCC, esse campo busca possibilitar a criança. Então, antes de continuar a leitura, Dareli, muito obrigado por enquanto, né, só para a gente fazer uma reflexão sobre esses dois campos. Vocês percebem que esses campos, e a gente sempre fala muito na questão do intercampus, ou seja, esses campos sendo trabalhados simultaneamente. E eles vão falando da criança, e você vê que cada vez que um campo fala sobre ela, vê que ela vai completando o que um deixou de fazer, ou seja, ele vai buscando desenvolver plenamente a criança, né? E quando a gente fala do corpo, gesto e movimento, e eles dão esse campo uma importância, por quê? E o que diz no texto, esse corpo da criança, ele não deve ser submisso, né? No sentido de que a gente não pode condenar esse corpo ao estático, ao que é parado, né? Condenar esse corpo a ficar simplesmente só sentado ou aguardando, né? Como se ele tivesse ali inerte para que quando ele conseguisse receber toda a informação necessária para viver, é aí que o corpo iria viver. Nesse tempo de educação infantil, nessa etapa até os 6 anos, né? A criança precisa usar o seu corpo para descobrir o mundo. Então, ela vai dando significado àquilo que ela aprende conforme ela interage com aquilo, né? E ela não tem como abstrair antes de vivenciar. Então, basicamente, ela entende a teoria, vamos dizer assim, a nominar as coisas a partir das experiências que ela tem. Ela aprende a usar o seu corpo a partir das experiências que ela tem com o seu corpo, né? Então, quando a gente fala de trabalhar a lateralidade com a criança, a gente está falando de trabalhar os dois lados do corpo, e não a criança saber o que é o direito e o que é o esquerdo, e sim as interações que ela faz com o lado direito e com o lado esquerdo do corpo. Então, isso é importante pensar nesse desenvolvimento da criança, e se a gente pega a criança no seu desenvolvimento, a gente chamaria hoje não, se coloca o desenvolvimento a partir da cabeça até os pés, então, que se chama de céfalo caudal, né, e próximo distal, que é a partir do seu tronco até a ponta dos dedos, vamos dizer assim, que seria a coordenação motora fina. E quando a gente pensa nesse corpo, é a partir daí que ele se desenvolve. Depois que ele consegue ter uma certa coordenação nesses membros, né, e dessa forma, a partir do momento que a criança consegue já pensar, a partir que a criança já consegue andar, é onde a gente vai ajudá-la a aprimorar essas habilidades. Então, a gente precisa ter experiência que envolva o corpo, precisa a todo momento, a toda a proposta que a gente faça, permitir que a criança explore com o corpo, né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse entendimento que a agitação da criança, a forma que ela, vamos dizer, se locomove pela sala, né, aquilo que ela apresenta, que a gente enxerga às vezes como um sintoma ali, é nada mais que uma forma da criança estar expressando, né, a energia que ela tem e que a gente deve direcionar para que essa energia seja regulada por ela, que ela aprenda a regular essa agitação, né, essa ansiedade, tudo isso que ela está expressando por meio do seu corpo.
Então, isso é muito importante. Então, esses 3 campos, eles vão trabalhar exatamente toda essa expressividade da criança, ajudando a criança a se conhecer, ajudando a criança a se perceber no mundo como indivíduo, né, ajudando a criança a entender as potencialidades que o seu corpo tem, né, e também, que aí a gente vai falar mais no traços, sons, cores e formas, ajudando ela a expressar esses sentimentos, né, e de uma forma que ela consiga tirar do que está dentro dela e colocar, né, de uma forma saudável para fora, para que ela consiga nominar os próprios sentimentos. E isso, quem que vai ajudar a criança somos nós, né? Não existe como a criança aprender sozinha isso. Somos nós que ajudamos ela a perceber se ela está com raiva, se ela está com medo, se ela está ansiosa, né? Então é isso, a gente vai nominando e ajudando ela a se regular, a se organizar, né? E isso não pode ser feito só com promessas, né? Então, se a criança está lá, ela está chorando porque a mãe dela deixou ela, e ela está com saudade. Às vezes elas nos falam, estou com saudade da mamãe, né? Não é a gente a mamãe já vem, não, né? Você vai ficar aqui, no final a mamãe vem. Você tem que ficar aqui, a tua mãe precisa trabalhar, ela também gosta de trabalhar, assim como você tem que ficar aqui, e você vai desfrutar da companhia dos outros, você vai poder brincar, você vai aprender coisas legais, né? A gente não pode sair jogando, daqui a pouco a mamãe vem, porque essa angústia só aumenta, e a criança que tem uma dificuldade em compreender o tempo, para ela 1 minuto é muito, para nós é pouco, né? Então a gente tem que saber que as crianças precisam da nossa sinceridade, né? Não precisa de que a gente catequize ela de tanta informação, mas precisa que a gente sempre seja sincero com ela para que ela entenda o que está sentindo. Então vamos lá, a Marilene consegue fazer a leitura, agora continuar a leitura, Marilene? Está no celular? Se não conseguir, não tem problema, se alguém quiser continuar a leitura para a gente, eu vou só colocar aqui no campo, traços, cores e formas, e pode continuar. Bom dia. Bom dia, Andriele. Posso começar? Pode sim. Traços, sons, cores e formas. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografar, etc. A música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que a cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências. O campo escuta, fala, pensamento e imaginação está relacionado à linguagem do que se efetiva nas diferentes práticas sociais. É por meio das múltiplas linguagens, tomadas de forma contextualizada, que a criança amplia suas possibilidades de se comunicar e conhecer o mundo. Esse campo envolve experiências e vivências com a produção e a compreensão das diversas linguagens, em diferentes contextos e suportes, considerando a relação entre estas e o pensamento.
Assim, promove aprendizagens que permitem à criança agir, sentir, pensar e atribuir significados sobre diferentes aspectos no seu entorno. Por meio de experiências significativas, a criança pode criar uma imagem positiva de si, manifestar preferências, comunicar-se por meio de diferentes linguagens e ampliar suas relações sociais. Na BNCC, o campo se apresenta como escuta, fala, pensamento e imaginação. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente, como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com literatura infantil, propostas pelo educador... calma aí, que eu me perdi aqui. Pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribui para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, etc., propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários. A diferença entre ilustrações e escritas, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas da manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente em rabiscos e garatujas, e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema da representação da língua. O campo que trata das noções de tempo, espaço, quantidades, relações, transformações e outras ligadas à construção do raciocínio lógico é, na BNCC, o campo que compreende espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços, rua, bairro, cidade, etc. E tempos, dia e noite, hoje, ontem e amanhã. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação. E o mundo sociocultural, as relações de parentescos e sociais entre as pessoas que conhece, como vivem e em que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a diversidade entre elas. Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos, contagem, ordenação, relação entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de peso e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais, que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações.
Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Aspectos do dia a dia como meio ambiente, animais, plantas, materiais produzidos e naturais, fenômenos físicos e químicos, organização social são elementos possíveis para a promoção de experiências e vivências importantes nesse campo. Assim, os campos de experiência concretizam uma identidade para a educação infantil com foco nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento expressos em objetivos para as crianças, os quais só serão atingidos com a organização intencional da prática pedagógica. Muito bem, obrigado, Andriele, pela leitura. Isso conclui, basicamente, esse conceito sobre os campos, né? E é muito importante, eu sempre digo isso, que a gente compreenda o conceito de cada campo para que a gente possa planejar. Por quê? Porque se eu não souber o que cada campo trabalha, o que cada campo foca, né, os seus objetivos, eu, quando vou planejar, eu tenho que procurar entre mais de 100 e poucos objetivos que está lá, né? Isso pensando nos objetivos gerais e os subobjetivos. Cada objetivo geral deve ter média de 10 subobjetivos para mais, né? Então, a gente começa a procurar ali e se torna muito difícil a arte de planejar, né? Porque eu estou buscando objetivos que se encaixem em uma prática, porque eu não estou bem certo do que cada campo trabalha. E tem muitos objetivos que fazem parte de 2 ou 3 campos, porque realmente eles ajudam naquele saber e conhecimento que está ali do ladinho, né? Então, eles não são exclusivos do campo, eles se entrelaçam, geralmente. Então, isso sempre vai ser uma dica para vocês, revisitem constantemente essa conceituação do campo, para que vocês entendam cada vez melhor o que cada campo trabalha, né? Aí você vai passar do eu, outro, nós, traços, cores e formas, a escuta, fala, pensamento, imaginação, o corpo, gesto, movimento, espaço, tempos, relações, transformações, e você vai entender que eles trabalham coisas que se complementam, porém, conforme o meu objetivo pedagógico, eu vou direto nele para achar aquele objetivo que eu possa registrar, né, para que deixe documentado aquilo que eu trabalhei com as crianças, né? Então, vocês têm uma intencionalidade. Isso foi uma pergunta que me fizeram. Se não trabalho a temática, porque a gente trouxe esse conceito de disparadores, né? Se eu não estou trabalhando com temáticas, como que eu sei o que eu vou planejar para as crianças? Então, aí a gente volta naquela fala que a gente sempre faz, por meio da escuta da criança, né? Então, lá nos primeiros dias, você tem uma temática. Os primeiros dias da criança na instituição, você tem uma temática que é a adaptação. Ou seja, o seu planejamento vai ser baseado nesse tema. Por quê? Porque a adaptação é comum a todos. Como as crianças vão chegar, qual é o dinamismo, elas vão chegar inseguras, elas vão chegar muito seguras de si, elas vão estar correndo por tudo, não, elas vão estar com os pais, elas vão estar sozinhas, como elas vão estar. Então, você já tem como dimensionar algumas demandas. Então, a partir daí, você vai colocar objetivos que trabalhem a socialização, as habilidades sociais, a organização no espaço, e as suas atividades não devem ter muitas regras para que seja fácil a criança embarcar na proposta, né, que não precise de tantas intervenções. A partir daí, você vai colher as demandas que as crianças trouxeram, né, seja a insegurança, o choro, né, quer ficar só grudado com o pai ou a mãe que está junto no primeiro dia, ou fica na frente do portãozinho gritando. O que ela faz? Para que você traga nos próximos planejamentos algo que vá de encontro com essas necessidades, né? E sempre avaliando as crianças que mais precisam da intervenção, porque assim você ajuda que as outras que não precisam de tanto se organizem, e vocês também não se desestabilizam achando que não estão dando conta da proposta que vocês fizeram. Então, entender esses campos, né, entender que no começo eu vou ter que estar mais dedicado aos campos de conhecer a si mesmo,
né, que trabalha a identidade da criança, desse ser individual, desse ser que pertence a um grupo social. Então, eu vou estar focado no eu, o outro e o nós, trazendo atividades que ajudem na expressão corporal dessas crianças, em nomear esses sentimentos, né, em espaços que precise ter a fala, que a criança fale, que a criança possa se expressar verbalmente, e que dentro disso a gente consiga nominar, né, o que ela está sentindo, né, isso entra nessa parte também da fala, escuta, pensamento e imaginação. Então, eu preciso saber que esse campo é onde eu permito que a criança realmente conheça o mundo, acesse o mundo de cultura, porque é por meio da linguagem que a criança se torna um ser humano realmente. Nós não nascemos, assim como outros animais, com o instinto que nos dá a capacidade de sobreviver. A gente precisa aprender com o outro, a gente precisa estar dentro dessa cultura, né, que a gente foi colocado, que a gente nasceu, né, e entender essa cultura, entender a língua, entender o que significa tais coisas que são diferentes, né, e nós temos que ir apresentando assim para as crianças. E, com isso, relacionar os acontecimentos do mundo, os acontecimentos ao entorno, né, os encontros que tem, as transições que existem entre as pessoas, no dinamismo da instituição, as transições que existem no próprio tempo, né, nas transformações, e isso as crianças vão aos poucos se familiarizando, aos poucos conceitualizando, por meio das suas experiências. Então, todas as nossas propostas devem pensar que a criança tem que estar imersa na proposta, ela tem que entrar de corpo todo, né? E ela entrando de corpo todo, ela vai conseguir ir interiorizando aqueles conceitos que futuramente ela vai conseguir nominar, porque já conhece pelas suas experiências. Então, os campos de experiência, eles têm esse objetivo, de nos ajudar no planejamento a trazer propostas que realmente pensa no desenvolvimento pleno da criança, e não em desenvolvimento de algumas áreas em específico. Então, quando você vê 3 campos que trabalham a identidade da criança, né, o reconhecimento desse indivíduo como se aquele campo que ajuda ele ter uma imagem positiva de si, né, um campo que ajuda ele se perceber nas relações, ser reconhecido como indivíduo e também como algo, né, algo que é social, ser social, né, que ajude ele a se conhecer o próprio corpo, ter uma unidade corporal, né, se perceber, explorar os seus movimentos e trazer toda a sua sensibilidade. Então, esses 3 primeiros campos, né, que são eu, outro, nós, trações, cores e formas, corpo, gesto e movimento, é onde permite a criança viver inteiramente. Isso com conhecimento de si, por meio dos afetos que ela tem. Os outros 2 campos vão ajudar ela, ela está imersa nesse mundo de linguagem, desse mundo de cultura, né, onde ela vai acessar diferentes materiais, diferentes leituras, né, onde ela vai tanto ter acesso a livros, né, a escritas, a grafias diferentes, a formas de comunicação, que ela vai poder se expressar com todas as suas linguagens, né, e ali ela vai ser acolhida naquilo que ela traz. Então é importante, nada é insignificante, porque a criança às vezes tem um raciocínio que a gente tem que ir sempre favorecendo dentro das suas falas, né, escutando realmente ela. E com isso ela vai aprender também a nominar e classificar e entender todas aquelas, todas as materialidades que existem no mundo, todas as transições, todos os fenômenos, todos os acontecimentos, com esse repertório cultural que a gente dá nesse campo da fala, escuta, pensamento e imaginação. Aí ela entra nesse campo entre espaços, né, tempos, relações e transformações, onde ela vai conseguir já nominar isso. Mas tudo isso, paulatinamente, com o tempo, não é de uma hora para outra, não é, coisas para uma proposta. São coisas para várias propostas. Então, as nossas propostas têm que dar tempo da criança explorar muito o que a gente está ali vivenciando com ela, tanto as relações quanto os materiais. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa sobre os campos? Que aí a gente vai passar para o outro texto.
A Ângela Cibele quer contribuir alguma coisa, Ângela, com os campos de experiência? O que você entende? O microfone está fechado, Ângela, se você está falando. Não, Anderson, muito obrigada. Só ouvir mesmo. Obrigada. Ok, deixa eu ver aqui mais. A Gabriela quer contribuir com a gente um pouquinho sobre os campos de experiência? A Denise gostaria de contribuir alguma coisa? Denise, se gostaria, é só falar, se não quer contribuir, mas pelo menos assinale ali, só para a gente saber que está acompanhando. Oi, Anderson. Oi, pode falar, Denise. A gente entrou agora, a gente acabou de entrar aqui porque a gente estava resolvendo as questões do seminário, a questão dos relatórios com a pedagoga e tudo, então a gente acabou de entrar, tá bom? Então a gente está pegando o fio da meada aí com vocês. Ok, beleza. Então, agora vamos passar para o segundo texto, né, o texto das práticas cotidianas, da Maria Carmen Barbosa, e eu gostaria que alguém começasse lendo para a gente. Então, se alguém puder, ou alguém que já leu, se quiser também, pode ficar à vontade. Oi, Anderson, bom dia. Então, eu vou contribuir também lendo o documento, tá bom? Acabamos de entrar também. Estou como pedagoga na Escola Carlos Drummond, a outra pedagoga está de licença, então chegamos com o bonde andando, mas estamos aqui. Então, os profissionais docentes e os demais profissionais. A presença de profissionais docentes nos estabelecimentos da educação infantil é uma novidade, apesar de existirem docentes envolvidos nessa modalidade de educação desde os primeiros jardins de infância e jardins de praça. Durante muitos anos, esse trabalho foi realizado por profissionais em formação específica, pois a educação, o cuidado das crianças não eram vistos como tarefas e responsabilidade educacional, apenas como um direito assistencial das famílias. Ora, todas as profissões têm uma história que inicia com seus práticos. No Brasil, era muito comum até os anos 50, existirem práticos dentistas, médicos, farmacêuticos, isto é, pessoas sem formação específica que haviam aprendido um ofício observando outros o exercerem. Porém, há muitos anos na área da saúde, não se reconhecem os práticos. Entretanto, na educação, parece que estamos perpetuando essa situação. E isso é muito grave. Trabalhar com crianças pequenas exige formação, pois não é apenas uma tarefa de guarda ou proteção, mas uma responsabilidade educacional na qual são necessárias preposições teóricas claras, planejamentos e registros. Um exemplo importante dessa problemática é a relação que se estabelece com o professor e o auxiliar. Ambos estão na sala, atendem o grupo de crianças e suas famílias. Porém, há uma grande
uma grande diferenciação salarial nas funções, no horário de trabalho e no tipo de atividades realizadas. Uns educam, outros cuidam das crianças, rompendo de modo inaceitável a articulação entre educar e cuidar. Além disso, essa dissociação acaba sugerindo a vinculação entre menor formação e as ações relativas ao corpo e maior formação e as tarefas dirigidas à mente. O que se coloca como exemplo antagonismo com as afirmações dos documentos legais e acadêmicos. Há mais de 10 anos atrás, a LDB deixou claro que para o exercício da docência era necessário preferencialmente a formação em curso de pedagogia e, se necessário, uma formação em nível médio. Contudo, muitos sistemas e estabelecimentos educacionais perpetuam a situação de ter muitos profissionais sem formação ou com o ensino médio e poucos concursos de pedagogia. As atribuições e as funções do professor da educação infantil, ainda tem muitos pontos de controvérsia. Está claro que a formação e as características do professor em uma escola convencional não são necessárias, nem as suficientes para realizar uma docência com especificidades de integrar de várias instâncias da educação, proteção, cultura e saúde. Desse modo, os professores de educação infantil estão vivendo um importante momento histórico relacionado à construção da sua identidade profissional, o que aponta para a necessidade de formação constante e de reflexão sobre a prática pedagógica nas escolas infantis como horizonte para essa caminhada. A educação infantil rompe com a lógica do ensino fundamental, que é um professor sozinho na sua sala, com sua turma, pois ela precisa ser realizada em parceria. Isto significa propor uma formação que não seja o trabalho individual, mas coletivo. O adulto deixa de ser o centro para compartilhar com outro adulto e com as crianças o papel de gerir diferentes aspectos da sala e seu funcionamento. Para que isso seja possível, é preciso investir nas relações humanas e no trabalho cooperativo. Planejar é estudar, organizar situações de aprendizagem para as crianças. Se o professor tem uma boa formação e é investigativo, ele não precisa dominar todos os conhecimentos que podem se fazer presente no grupo. Ele faz a sua formação continuada junto com as crianças em momentos de pesquisa e reflexão com seus colegas. A postura do professor deve ser de organizador, mediador, elaborador de materiais, ambientes e atividades que permitirão às crianças construir ações sobre objetos e formas de pensamento. Numa nova perspectiva, compreende-se que o papel do professor como de um orientador da busca do conhecimento, principalmente quando ela surge como necessidade para desenvolver o projeto do grupo e as necessidades e desejos individuais das crianças. Não há necessidade de material didático pronto para o professor aplicar e nem de cartilhas ou livros didáticos para as crianças. Mas há uma relevância na criação de espaços de participação onde as crianças colocam seus conhecimentos em jogos, permitindo o confronto de ideias e opiniões. Formas diferenciadas de resolução de problemas e questões, assim como a proposição de novos desafios,
que ensinarão as crianças a se apropriarem da cultura e desenvolverem seu pensamento. A docência exige, na atualidade, uma formação que integre, por um lado, formação cultural, ética e estética nas diferentes linguagens expressivas, e por outro, que considerem a construção do processo de afirmação de autoestima e de identidade dos professores. Em suma, uma formação que integre razão e imaginação. Afinal, ao educar e cuidar de crianças pequenas, o professor não só oferece apenas aquilo que sabe, mas também aquilo que, através das suas interações, há uma especificidade clara no trabalho do professor de educação infantil, que é de ter a sensibilidade para as linguagens de criança, para o estímulo à autonomia, para mediar a construção dos conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos, e também para se colocar no lugar do outro, aspectos imprescindíveis no estabelecimento de vínculos com bebês e crianças pequenas. A formação precisa integrar o desenvolvimento das sensibilidades e das capacidades intelectuais dos professores, pois eles são profissionais, como tantos outros, para as quais relações é uma ferramenta de trabalho. As condições de trabalho do docente também podem gerir maior qualidade e tarefa do professor. Entre eles, ressaltamos: tempo e espaço garantido para planejar, comunicar, interagir, organizar, isso é, hora atividade de estudo e planejamento. Proporção adequada do número de crianças por professor, relacionando ao tamanho do espaço físico. Participação na elaboração da proposta pedagógica da escola e autoria do seu planejamento na educação educacional. Essa luta também envolve uma sindicalização, a organização de um plano de carreira e salários adequados às características desse nível, rompendo com baixa valorização dos profissionais que lidam diretamente com as crianças. Importa salientar que temos na educação da infância um grupo duplamente discriminado, profissionais de gênero feminino, cujos salários são os mais baixos na realidade nacional, que atendem criança, e outro grupo social negligenciado na nossa sociedade. Esse lugar do docente está em construção para que fazemos a educação infantil hoje, seja na prática ou teoricamente, estamos consolidando a diferença para crianças, pais e comunidades em geral. De relevância de uma criança ser educada por um profissional formado, nós mudamos a realidade da não formação, mostrando nossas realizações para a sociedade, permitindo que ela valorize e admire o trabalho realizado pelos profissionais com formação. O estabelecimento educacional da infância possui, além de professores, muitos outros profissionais que cuidam e educam as crianças. A educação, como um projeto coletivo e comunitário, é constituída e implementada através de relações entre as pessoas e está em constante ação na escola. Todos os adultos que trabalham na creche interagem com as crianças e, deste modo, são potencialmente educadores. Quando as famílias chegam à escola, encontram um guarda no portão ou uma funcionária
que as recebe, as crianças logo cumprimentam, conversam, mostram suas mochilas e seus brinquedos, assim como as famílias também interagem com eles. Esses profissionais, apesar de estarem exercendo funções ligadas à proteção e à recepção, também estão no papel de educadores, ensinando valores e conhecimento para as nossas crianças, como cumprimentar, conversar. A realização dessas ações, como respeito e atenção às crianças, exige sintonia com o pensamento educacional da creche, para que ocorra essa sintonia entre diferentes profissionais, para que eles compartilhem e ofereçam no seu cotidiano os valores educacionais preconizados pelo estabelecimento educacional. É preciso criar oportunidades de formação em serviço para todos. Se em um determinado momento a formação necessita ser específica, por exemplo, a professora faz curso de música para bebês e a cozinheira um curso de biscoitos, é necessário também haver oportunidades de formação dentro da instituição com todos os adultos, objetivando a construção de consensos pedagógicos, ainda que provisórios, que expliquem a proposta pedagógica, pensando e amadurecendo as decisões sobre a vida coletiva na escola. Neste sentido, todos os colaboradores, a cozinheira, a secretária, a servente, a monitora, o guarda, a professora, de acordo com contextos específicos, irão discutir e participar das decisões educacionais da escola, compartilhar ideias, discutir as dificuldades e dividir um grupo comum, trocar opiniões, construir posições e etc. Construir um serviço de formação específica à identidade como a cozinheira numa escola de educação infantil é diferente de ter uma identidade como cozinheira de um restaurante ou hospital. Todos os adultos são trabalhadores da educação. Todos estão implicados no coletivo da instituição e o compartilhamento de decisões, de posições, de avaliação e redimensionamento do projeto educacional precisa ser uma ação de todos. Este compartilhamento não pode somente acontecer apenas nas ideias, mas é preciso que se tome a pauta para a formação de profissionais e uma referência nas proposições de ações. Todos os adultos que participam da escola são educadores, pois, mesmo quando estão exercendo suas funções específicas, ensinam às crianças o respeito às suas tarefas profissionais e o cuidado com os outros. Compartilham com elas práticas sociais ligadas à alimentação, ao cuidado com o corpo e do ambiente, ao pertencimento a um grupo cultural, ao brincar, à segurança na escola. Afinal, esses são conteúdos educacionais na educação infantil. As ações cotidianas realizadas nas escolas fazem parte do currículo, por isso é preciso que uma grande atenção seja ela tanto aos modos como são realizadas essas ações, como quanto a formações dos profissionais que as executam. Construir uma autoria coletiva envolve muitos personagens que pouco a pouco assumem participação no processo da constituição de uma escola da educação infantil. Obrigado, Vilma, pela leitura. Foi extensa, mas tinha uma continuidade que não dava para parar, né? Não, mas é conhecimento também, a gente se adquire lendo também, né? Com certeza, principalmente. Muitos pontos para a gente falar, né, desse trecho que a gente leu.
começando pela questão dos profissionais, dos práticos, né? E eu gostaria de colocar fazer um contraste para que a gente também se empodere e ajude os demais a se empoderarem nesse sentido. Por quê? Por muito tempo, a educação infantil era parte da assistência social, né? Era parte de um trabalho de assistencialismo, né, que não se pensava muito na qualidade do que era ofertado para as crianças, mas sim era um lugar onde os pais tinham o direito de levar a criança para que eles pudessem trabalhar. Então, era um direito dos pais, das famílias, não era um direito ainda visto da criança. Por isso, não se pensava muito. E a gente consegue ver N exemplos, né, da forma que essas crianças ficavam, sem uma preocupação da quantidade por sala, sem uma preocupação da qualidade da relação entre os professores, muitas mecanizações, porque eram muitas crianças em ambientes bem provisórios, né? E isso tudo foi mudando com os documentos que vieram. Mas esses práticos, vamos dizer assim, essas pessoas que faziam parte da educação, algumas saíram, algumas se capacitaram, né, para isso, né, e a gente teve até leis para isso, né, que esses profissionais deveriam, né, ter a formação adequada, tiveram tempo para isso, algumas deram conta, outras não, e a educação foi seguindo, né, e hoje a gente, né, pensar de 98, né, onde saiu os referenciais, mas pensar em 88, onde se falou do direito da educação infantil, né, para as crianças, faz bastante tempo, né, tem 35 anos, desde que a ideia surgiu. Porém, esses profissionais hoje, a gente pegar e fazer um parênteses, existe poucos sem formações, pouquíssimos mesmo, ainda existe. E a maioria tem formações específicas ou formações que são equivalentes, tanto auxiliar quanto professores. E a gente teve uma felicidade de muitos auxiliares hoje está fazendo concurso de professor porque fizeram a sua própria graduação. Porém, essa conceituação de práticos é que não saiu da nossa cabeça enquanto profissional, mesmo que qualificado agora, né? É como se a gente ainda não batesse no peito, né, falando, eu sou um professor da educação infantil e sei o que estou fazendo quando estou em relação com uma criança, quando eu proponho uma atividade para uma criança. E isso nos diminui muito para a sociedade, né? Como se ainda cada um de nós fosse os tios e tias que atende, né? E os pais muitos dizem, vai com a tia, né? Vai com o tio. E nós não somos tio e tia, nós não temos um compromisso familiar de cuidar, que é um favor que às vezes o avô, ou a avó, ou um tio faz quando fica com uma criança, né? Nós não temos essa incumbência de ser familiar, e sim profissional, né? Porque temos experiência e temos capacitação para isso. Mas a gente ainda não assume esse papel, e deixamos que a sociedade nos coloque essa nomenclatura de que somos tio e tia, né? E enquanto nós não assumimos esse papel, né, não assumimos essa potência que temos de que somos profissionais capacitados e especialistas na infância, todos vão falar sobre educação infantil sem pedir a nossa opinião, né? E isso causa um desgaste na imagem que cada um tem dentro da instituição. Isso causa um desgaste enorme, e também porque em alguns comentários nossos mesmos, enquanto profissionais, nos desqualifica. E isso eu digo porque essa semana ainda recebi um comentário de uma pessoa que é amiga de uma professora, e ela tem um filho recente, mas já vai fazer agora 4 meses, e ela vai colocar numa instituição. E ela perguntou para essa professora, e falou, olha, meu filho só dorme comigo, eu não consigo tirar, né, o meu marido não consegue fazer ela dormir. Como que vocês, na instituição, com tantas crianças, fazem para que elas consigam, né, ficar calmas e relaxarem e dormirem, sabendo que são muitas crianças? Aí a professora fez um único comentário, foi, a gente deixa que chore, né? Então, veja, isso nos desqualifica muito, porque esse comentário, ela passou tanto para mim,
quanto para quantas pessoas, né? Então, lá é um lugar onde as crianças vão estar chorando, e já é uma característica de acharem que a criança lá vai ficar chorando, desamparada, por isso os pais têm tanto medo de colocar, e a gente vê tantas notícias onde vê mesmo maus tratos à criança, onde deixam mesmo que chore, né? Recentemente, uma que estava dentro de uma casinha que era de areia, mas que foi nomeado como a criança estava dentro de uma gaiola, de uma jaula, né? Então, veja, são coisas que, mesmo a gente fazendo um bom trabalho, nós, às vezes, não nos qualificamos, nós somos a causa da nossa própria discriminação, da falta de valorização. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e empoderar aquele que está do nosso lado, para que quando a gente fale da educação infantil, fale com propriedade, não fale com achismo, não fale com um ar de vingança nas crianças, porque vão lá e choram, que não são impossíveis, que a gente não desqualifique as crianças, que a gente não foque apenas nos sintomas, que a gente não queira mais profissionais porque não dá conta, porque isso mostra que a gente não tem capacidade para uma coisa que a gente tem capacidade. Dá trabalho? Com certeza vai dar trabalho, mas a gente tem capacidade e ao menos defenda a tua própria classe, né? E se a gente fizer isso, a gente vai trabalhar melhor. Teve uma mãe que ligou e falou assim, que ela é da PMF da instituição. Há muitas faltas na instituição, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Eu falei, você é uma voz da comunidade, você vai reunir a comunidade, você vai falar com essa comunidade para que todo dia que a mãe, ou o pai, ou aquele ente que for levar a criança na instituição, fale bom dia para a professora, agradeça a professora por ter ficado com o filho quando chegou, parabenize pelo que está promovendo com a criança, porque assim o profissional vai se sentir bem, assim o profissional vai trabalhar contente todo dia, porque ele não vai receber só reclamações, só dizendo que ele não trocou a quantidade de fralda suficiente, que a criança voltou assada, que não trocou a criança para ir embora, que a criança foi suja, porque a criança foi com o cabelo não penteado, né? Então, a gente precisa resgatar essa credibilidade da sociedade, mas para isso a gente tem que bater no peito e ser profissional, justificando as nossas práticas. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de defender a educação infantil, defender a educação infantil. E toda vez que a gente for fazer um planejamento, a gente faça um planejamento realmente que a gente leve em consideração a intenção que temos, leve em consideração as crianças que estão lá, para que a gente não seja só aquele que fica com a criança, né, e que os pais acreditam que lá na educação infantil, nos CMEs, não se aprende nada. Então, é importante que a gente tenha essa fala, que a gente tome esse tempo, mas não para dizer algo ruim sobre educação infantil ou sobre um profissional em específico, porque quando a gente fala de a gente fala também de nós mesmos. Então, a gente tem que falar sempre bem, falar que não acontece, falar que é diferente a proposta, que agora se tem algo muito diferente do que era lá naquele tempo atrás, né? E isso vai ajudar. E quando eu falo aqui desses práticos, me veio muito isso, que às vezes a gente se qualificou, mas não deixamos de ser práticos, porque parece que não precisa qualificação para trabalhar na educação infantil, e precisa muita, né? E aí bate nas questões de diferentes salários, né? Bate na questão do professor, educador e do auxiliar, que às vezes tem rivalidade, que às vezes um fala, né, se porta como melhor que o outro, sendo que o trabalho se complementa, o trabalho precisa ser feito com os dois, não existe sem os dois. E vem nas questões também de outros profissionais que a gente também precisa, seja a pessoa da limpeza, seja da cozinha, né, aonde eles se relacionam com nós e com as crianças, aonde tudo faz parte de um processo, né? Se a gente não tem amizade com ninguém, se a gente desvaloriza o trabalho dessas outras pessoas, as crianças vão aprender a desvalorizar, não vão aprender a organizar o que desmancham, né, vão aprender a jogar as coisas no chão porque tem quem limpe. Então a gente precisa fazer toda essa costura para que dentro da instituição todos trabalhem nesse mesmo objetivo, né, porque ali tem uma sociedade que pertence, ali tem crianças com culturas diferentes que estão recebendo ali de nós, né, um conhecimento, estão recebendo de nós a cultura, e como a gente apresenta essa cultura para elas é muito importante, né, e para isso é importante também que toda instituição,
né, as pedagogas que estão aí, a Marilene, a Vilma, toda instituição deve ser investigada no que ela acredita ser importante para as crianças. Tem que ser investigada em qual concepção da infância elas acreditam, para que todas consigam olhar para a criança com o mesmo olhar, né? Eu não posso pensar que uma pessoa da cozinha fale que uma criança comer meia banana já é muito para ela, né? Eu tenho que ela tem que entender as necessidades da criança, né? Ela não pode colocar uma barreira porque ela acredita aquilo não ser necessário. Ela tem que entender o porquê que a criança recebe alimentação, né? Por que dentro da instituição, às vezes, é a principal fonte de alimentação dessa criança, né? A gente tem que aprender que não é privar a criança das coisas que vai ajudar a criança a aprender os limites, a gente está tirando da criança as coisas que são importantíssimas, né? E pensar na criança até 2 anos, que 60 e poucos % da alimentação é para o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Então, ela comer comidas boas, nutritiva, como é a comida que a gente oferece hoje, é excelente, porque às vezes em casa ela vai comer coisas muito processadas, que não têm nutrientes, que não ajudam no desenvolvimento dela, né? Então, isso é importante. Então, a gente estender essas informações a todos é importante, né? E que a gente nunca se reúna só para falar mal das crianças, que a gente se reúna sempre para falar o que a gente tem de intencionalidade a desenvolver com essas crianças, né? Alguém quer falar alguma coisa? Que senão só eu falo aqui, pode fazer as suas colocações. Pode falar, Marilene, só abrir o microfone e falar. Bom dia a todos. Esta leitura que a Vilma fez aí foi muito pertinente mesmo, porque é a realidade que acontece dentro dos nossos CMEs, né? E é desde o portão, realmente, que a gente conversa com as crianças, com os pais. Às vezes a gente recebe no CMEI a criança chorando, né? Porque caiu a fichinha dela, que agora ela tem que ir para a escolinha todo dia, né? Então, às vezes, para dar tchau para o pai ou a mãe, ela chora um pouquinho, mas assim que ela dá a mãozinha para a gente e a gente vai entrando, conduzindo ela para a sala, conversando, na metade do caminho ela para de chorar. E eu já ouvi várias vezes as mães ficarem lá e esperar a gente voltar e dizer: nossa, o que você falou para ela que ela parou de chorar? Né? E a gente entra mostrando o CMEI, olha lá aquela sala, olha quantos coleguinhas já chegaram, né? Todos vieram para a escolinha igual a você. É ruim levantar cedo, né? Ai, hoje está frio, chovendo, dá vontade de ficar em casa dormindo mesmo, né? Mas nós temos que vir para a escolinha. Aqui está a professora, olha, está te esperando, sabe? Então a gente vai conversando com essa criança. Até os bebês, que são bebês lá do Infantil 1, primeira etapa, é a mesma coisa, a gente vai apresentando o CMEI, olha os coleguinhas chegando e entrando, porque a gente não entra só com um, né? Nós ficamos com mais professores ali na entrada, recolhendo, então né, as portas estão abertas e as crianças vão vendo os coleguinhas mesmo dentro da sala. Então, olha, essa colocação de hoje, assim, quanto à comida, né, quanto à alimentação deles, né, olha, veio bem a calhar essa leitura e é bem a nossa realidade e a gente tem que ter muita paciência, muita calma, porque eu também ajudo, né, como pedagoga, eu não fico lá sentada lá na frente conversando com as professoras, né, porque a gente vê que elas estão fazendo o planejamento correto, então a gente deixa elas ali e a gente vê que elas aplicam mesmo corretamente na sala, porque eu ajudo muito, né, os pequenininhos ali. Então, a gente vê que é bem isso o trabalho delas. E quando você falou ali, né, que não é para chamar de tio e tia e vovó, né, porque a gente sabe que isso é um grau de parentesco, mas nós temos um aluninho no Infantil 1, segunda etapa, que chama auxiliar de vovó. E a gente acha até bonito, porque ele chega tão feliz, vovó, vovó, e é o único aluninho. Então, a gente tem que começar a fazer um trabalho, né, com essa criança, lógico, explicando, né, que ela não é avó,
Mas a alegria dele é tanta em chamar ela de vovó que a gente até a gente acha bonito, né? Mas na verdade tem que explicar para ele, né, que ela não é a vovó dele, né? Então, olha, hoje assim gostei. Claro, gostei sempre das outras formações, sempre muito importantes, mas hoje assim caiu bem dentro da nossa realidade. Obrigada. Nós que agradecemos. Alguém mais quer falar? Maria, pode falar. Maria, a Vilma levantou a mão também. Pode falar. A Maria levantou a mão primeiro, por gentileza, ela quis se manifeste. Educação. Não, é que você fez assim, eu achei que você deu tchau. Ah, Foi um tá, cumprimento. Marilene. Então, é o que a gente vivencia várias situações, né, na instituição, como pedagoga, são crianças que chegam, que choram, que querem ficar com seus pais. Quando a gente chama alguns pais para conversar por conta do comportamento das crianças que não querem ficar na escola, então a gente vai investigar um pouquinho sobre a casa. Pai, conte, mãe, como que é em casa, a família, né? Como que é a rotina. Então, porque ele acorda na hora que ele quer, ele faz o que ele quer. Eu falei, não, aqui na escola, claro que a criança, né, às vezes vai chorar um pouquinho, mas a gente teve alguns embates no início, né, e foi assim também, um menino muito tempo, assim, depois eu fui investigar um pouquinho, a mãe veio conversar, e depois até se abriu, chorou, porque o que faltava mesmo era limite e rotina dentro das nossas instituições. E aí eu todos os dias pegava aquela criança, segurava, eu dizia, mãe, pode ir, agora ele é nosso. Teve um dia que ela ficou o dia todo, a tarde toda no portão, e mais para fora da escola. E o que eu fiz? Peguei ele, levei em todas as salas, mostrei os outros coleguinhas, levei lá na cozinha, as meninas fazendo a comida, o cheirinho da comida. Eu falei, olha, depois você vai vir aqui sentar, né? Levei lá na secretaria, levei na nossa sala pedagógica. Hoje a criança, graças a Deus, né, eu digo assim, essa vivência, isso que a gente mostra ali, sente também que ele sofria com tudo aquilo, mas porque na casa dele não tinha tudo isso. E a criança vai aprender por rotina, por assim se sentir pertencente àquele lugar. E é onde todo mundo acolheu, tanto eu chamo as fadas da limpeza, né? As fadas da comida, porque aquele cheirinho da comida, a escola fica limpinha, se não é as nossas fadas que também contribuem, né, na formação, na educação das nossas crianças, mostrando o banheiro limpinho, aonde que se deve jogar o lixo reciclável, todas como a Marilene falou e eu li, eu senti. Isso, esse texto hoje, Anderson veio assim, é uma realidade. Algumas crianças nossas só têm alimentação na escola e a gente sabe disso. Quando eles são tratados assim com empatia, pertencentes, importantes, então nós vamos criar bons cidadãos, sim, né? Vamos ajudar na formação, claro que faz parte da criação, porque as etapas, a evolução deles, né? Mas no desenvolvimento deles, né? Tanto intelectual também como, né? Pelo nosso exemplo, né? Então, é assim, quando a gente tem essa vivência, né? E que a gente vive e leva e se sente mesmo. Não, está chorando, eu também queria estar na minha casa, mas olha, a gente tem que estar aqui para aprender. Todo dia você vai com um superpoder para casa, porque você veio, você aprendeu algo que você vai falar para a mamãe, vai ajudar em casa. Então, a gente consegue trazer eles. E isso aí hoje foi assim uma coisa que eu sempre digo, e as nossas diretoras dizem, todo mundo faz parte, sim, da formação da nossa criança na escola.
né? Desde as tias, as fadas nossas da limpeza, as nossas fadas da cozinha, porque imagina se não fosse, né, o caos que ia ser a instituição, a limpeza e tudo. E assim, na formação também, né, das nossas crianças. Então, hoje, Anderson, perdão, a escola é grande, né, já entrei atrasada, mas assim, contribuiu bastante também. Estou com 2 professoras aqui, né, nossa escola tem quase 900 alunos, né, quase 800, a escola Carlos Drummond de manhã. E à tarde temos Maria Joana, que também é uma escola grande. Então, mas é muito gratificante a gente poder vivenciar e poder, assim, olhar no olho e ajudar aquela criança e ver que depois passou por tudo aquilo e está ali contribuindo, né? Então, isso é muito bom. Gratidão, Anderson, muito obrigado, né? E estamos aí, aprendizagem, nós evoluímos, e eu digo para o meu grupo de estudo no sábado, eu sou um ser que estou em constante evolução, formação e aprendizado, né? Então, estou aqui também para aprender. Obrigada e gratidão. Marilena, um beijo e tchau para você. Obrigado, enfim, obrigado pela contribuição, né? A Isilda também está aqui de pedagoga, ela quiser falar também alguma coisa sobre esse texto, né? E os pedagogos são os que trabalham com todas essas pessoas, né? E tem essa visão mais ampla, às vezes, do que o próprio professor, porque está mais na sala, né? E a gente fica ali. Então, Isilda, se quiser contribuir também. Olá, estão me ouvindo? Nossa, agora sumiu tudo aqui para mim. Estamos ouvindo, Isilda. Se quiser, fecha só o teu vídeo, que daí fica só a tua voz, acho que fica melhor a conexão, mas a gente está ouvindo. Isso. Sim. Desculpa, eu tive que resolver um assunto, eu saí no meio do estudo aí, mas pelo que eu ouvi, a questão de como nós estarmos trabalhando com os nossos alunos e fazendo do nosso ambiente um ambiente mais agradável. Aqui nós também procuramos, aqui na escola, fazer tornar esse tempo para as nossas crianças um tempo mais agradável para eles da melhor forma possível e fazer com que as nossas crianças elas se sintam amadas e acolhidas, porque eu acho que o problema ele não ocorre só nos CMEs, mas se estende nas escolas, pelo fato de realmente ter que levantar cedo e vir para a escola. Muitas das vezes os pais ainda continuam em casa e isso é penoso para as crianças. E também se estende esse momento, essa dificuldade à tarde, né? Porque ela sabe que de alguma forma o seu familiar vai ficar em casa. Mas realmente é como a Marilene falou, a gente conversa, fala que os amiguinhos já estão ali, a professora já está esperando e eles acabam entrando naquela maneira lúdica do brincar ali, né, de uma forma diferente, e eles acabam até vendo que aquelas 4 horas acabou ficando um espaço pequeno, porque se tornou algo prazeroso, onde eles tiveram uma excelente alimentação e você já presenciou aqui a forma no qual nós procedemos com as nossas crianças. Então, eles no final do dia eles vão ver que o tempo ficou pequeno. Mas a gente também, cada dia, procura fazer o máximo para as nossas crianças, para o desenvolvimento deles, a cada dia pensando neles. Eu até nesse momento quero agradecer, Dinho, porque acabou de chegar, também a gente teve que ir ali ver, acabou de chegar a caixa de areia, mais os arrumadinhos chegaram aqui, então os professores ficaram eufóricos. Tudo isso que a gente tem proporcionado para o bem-estar das crianças. E procurando a cada dia
trazer o melhor para eles, dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições. Embora nós queríamos fazer muito mais por eles, mas as nossas condições aqui no nosso ambiente muitas das vezes não permitem. Mas no que tiver ao nosso alcance, nós queremos fazer desse tempo no qual eles estão aqui um momento mais prazeroso, porque como vocês sabem da nossa realidade, a nossa comunidade, nós temos muitas crianças que passam por muito sofrimento. E até um dia desses, nós conversando um caso de algumas crianças que nós temos, aí eu falei para as professoras, falei assim, nossa, as nossas crianças elas são tão pequenas e já tendo problemas tão grandes. Então, a gente procura fazer com que essa dor amenize para eles, né? Para que eles venham se sentir amados, acolhidos e protegidos de uma certa forma por nós aqui na instituição. Eu acho que seria isso que eu poderia contribuir com vocês nesse momento. Muito boa a sua fala, Isilda. E esse sentimento de querer bem a criança é muito necessário, né? Eu acho que isso tem que ser sempre o nosso lema, né? Não digo missão, que diz que a missão nunca termina. A da nossa incumbência querer bem essas crianças, para que elas sintam que quando elas chegam lá, elas são benquistas, né? Quando elas chegam, porque às vezes as crianças, elas nos mostram que estão passando por sintomas, né? E o sintoma nem sempre é agradável ao nosso olhar, né? O sintoma, às vezes, é a passividade demais, que não contribui, mas o sintoma também é a agressividade demais, o sintoma também é a agitação, o sintoma também é o que a gente chamaria de malcriação. Os sintomas, eles nos afetam de muitas formas, e às vezes a gente devolve para a criança aquilo que todos os outros já fazem, né, que é a marginalização da criança, já desde muito pequena, principalmente nas comunidades, né? A sociedade já está vendo a criança daquela forma, e você é mais um que às vezes contribui para aquela imagem negativa de si, né? E lógico que a gente não vai resolver o problema de todos, mas a gente pode acolher muita coisa das crianças para que ela sinta que mesmo ela tendo várias questões, ela é aceita da forma que ela é, e a partir daí é que ela vai conseguir aprender, a partir daí é que ela vai se constituir de outra forma, porque tem alguém que vê nela aquilo que o restante da sociedade não está vendo, né? Então, a gente tem que tirar essa visão que a gente sempre tem de marginalizar a criança, de rotular a criança, né? Porque a criança, ela sabe o que falam dela, né? E às vezes a gente chega a visitar uma instituição, uma turma, e a professora nos chama, é fulaninho ali que ele é assim, né? E ele sabe que estão falando dele, tenho certeza que sabe, né? Então é mais um reforço daquilo que ele não consegue, daquilo que ele apresenta que todo mundo não gosta, né? Sendo que às vezes ele tem potencialidades que ficam escondidas atrás disso, que a gente deveria valorizar para que aquilo se tornasse mais estruturado, para que aquilo se tornasse mais rotineiro, e não aquilo que ele apresenta como sintoma, né? Esse bate em todo mundo, né? Então tem muita gente no mundo para bater, então ele bate em todo mundo, vai continuar batendo porque a gente reforça isso, né? A gente nunca fala daquilo que ele é capaz de fazer, né? Eu sempre falo assim, que às vezes uma defasagem e uma alta habilidade, ela anda muito próxima, e a gente não consegue identificar o qual que é qual. E a gente trata uma criança como se tivesse muita defasagem, sendo que ela tem alta habilidade em coisas que a gente não compreende e não consegue visualizar, né? E faz um investimento errado naquela criança. Então, isso é muito importante, a gente pensar nessas crianças e querer muito bem as crianças. São elas que nos dão o nosso salário, porque se elas não estiverem lá, a gente também não está, né? A gente fica muito tranquilo em casa, né? Sem ganhar nada. Então, a gente trabalha por elas, né? Pensando em ajudá-las a encontrar uma vida boa, né? Se posicionarem nesse mundo, e isso é da missão de cada um de nós. Ele é um trabalho árduo e interminável, né, mas a gente sempre tem que acreditar que é possível, dando o nosso melhor, certo? E hoje a gente finaliza por aqui, né, a gente teve alguns problemas hoje para iniciar, mas
foi tão rica que acho que compensou, né? Foi tão rica essa troca que com certeza compensou, né? Então, eu peço que vocês, teve ali, a gente colocou um formulário para que vocês confirmem a presença de vocês, e eu vou pedir que vocês abram as câmeras, quem ainda não abriu, só para a gente fazer um print aqui do nosso encontro. Isso mesmo. Daí eu vou fazer um print bem bonitinho nosso. E aí, daqui a pouco, vocês vão estar já no Instagram da educação, né, nessa formação, nesse grupo de estudo, essa formação continuada nossa. Deixa eu ver aqui se eu consigo, pera lá. Ver que trocaram meu computador. Todo mundo sorrisão. Um aqui só para confirmar. Aí, maravilha, pessoal. Muito obrigado mesmo pela participação e espero que vocês multipliquem isso, né? Repliquem isso com as colegas de vocês, com aqueles que fazem parte e até com os familiares, que eles precisam saber o que a gente faz e como a gente gosta dessa causa, né? Então, bom dia para todos, bom final de semana.